Hoje nós vamos preparar uma receita diferente e muito gostosa. Um spirantelle de queijo e presunto com espaguete fresco artesanal. Eu sou Soraya Fialho do canal Eu Curti e vem comigo preparar essa receita deliciosa. E como ingredientes da nossa receita, nós vamos dividir em 3 partes. Ingrediente da massa, ingrediente do recheio e ingrediente do molho. E para os ingredientes da nossa massa, nós temos 300 gramas de farinha de trigo, 3 ovos grandes, fio de azeite. E como ingredientes do nosso recheio, nós temos 300 gramas de espaguete fresco, 200 gramas de queijo mussarela, 200 gramas de presunto, 40 gramas de queijo parmesão ralado e 40 gramas de queijo coalho ralado. E como ingredientes do nosso molho, 400 gramas de molho de tomate, uma colher de sopa de azeite, 200 gramas de creme de leite, 20 gramas de queijo parmesão ralado, sal e pimenta a gosto. E aqui nada de massa pronta, nós vamos começar com farinha e ovos aqui na bancada. Abrir a massa na máquina e depois transformar tudo em um espaguete bem fresquinho. E a nossa massa é muito simples, farinha, ovos e um fio de azeite. Aqui eu prefiro não colocar o sal. Eu gosto de colocar o sal no cozimento da massa. E agora é a hora de iniciar a nossa massa. Então, farinha na bancada. Aqui na bancada eu vou fazer um buraquinho para a gente poder trabalhar essa massa. E aí, com a própria tigela eu faço isso. Vou acrescentar os ovos, eu gosto de bater um pouco ele para dar uma quebrada na gema, porque vai incorporar melhor aqui a nossa massa. Coloca aqui esse ovo nessa depressão que eu criei, nesse buraquinho. Um fio de azeite. E agora eu vou trabalhar com esse garfo. Então o que eu vou fazer? Eu vou puxando a massa aos poucos e vou misturando com esse ovo. Tem que ser aos poucos para não vazar esse líquido que está aqui dentro desse buraquinho aqui. Tá? Então, vou fazendo isso com calma e misturando bem essa farinha com esse ovo. Essa massa já não escorre mais, ela não está mais líquida. Então, nesse momento, eu tiro o garfo e vou entrar ou com a mão ou com uma espátula. Então, eu venho aqui, ó, e vou agregando essa farinha. Aqui eu já sei se o ponto da minha massa tá bom. Ele tá, ó, tá uma massa bem hidratada. E agora eu vou ter que misturar com as mãos. Então, eu vou sovar essa massa, misturar por uns 10 minutos até essa massa ficar bem lisa. E aqui é trabalhar a mão mesmo. Ela é uma massa mais resistente mesmo. Em torno de 10 minutos eu vou fazer esses movimentos. Após os 10 minutos, nossa massa agora vai descansar e é importante esse descanso de 30 a 45 minutos. Então, vou passar no papel filme
E pode descansar em temperatura ambiente mesmo ou refrigerada. Então vai ficar no descanso agora de 30 minutos. E aqui nossa massa já descansou 30 minutos. Vamos começar a trabalhar essa massa. Então vou tirar o papel filme. Relaxou bem o glúten. Posso pulverizar um pouquinho de farinha. E vou cortar. Bem macia. Pouco resistente, mas uma massa bem leve. Vou dar uma abaixada na massa. E vamos começar a trabalhar na máquina. Então, aqui na máquina, eu começo com a regulagem 0. Sempre na regulagem 0. Para a gente começar a dar forma nessa massa. E aí eu vou passar algumas vezes no 0. Passo mais uma vez. Dobro a massa. Passo novamente. Não precisa muito, mas um pouquinho só para garantir que ela não vai grudar. Aqui eu passo mais 2 vezes no 0. Sempre vou arrumando para que a massa fique mais ou menos da largura que eu quero. Agora eu vou graduando, eu vou passar para o 2. E aí eu não dobro mais a massa. Agora eu vou só começar a trabalhar a espessura da massa. Passo 2 vezes no número 2. Vou agora para o número 4. E aqui no número 4 já está na espessura que eu quero. Aqui está na espessura que eu quero, agora eu vou cortar o tamanho que eu quero essa massa. Eu não quero a massa muito longa, porque a gente vai rechear. Então, eu quero ela mais ou menos desse tamanho aqui. E eu vou medindo e cortando. Essa massa, ela vai ficar aqui na bancada para secar um pouquinho. É pouco tempo, alguns minutos, para depois a gente começar a trabalhar ela e modelar essa massa no formato do espaguete. Rafael, vem aqui, deixa eu mostrar aqui como é que é. Aqui eu tenho essa máquina aqui, é da Marcato, então ela já vem com os dois conjugados aqui, acoplados. Aqui eu tenho espaguete e aqui eu tenho tagliatelle. Nós vamos usar o espaguete. Eu coloco essa manivela aqui, encaixou, ó. E aí eu venho com a massa. Vou colocar aqui, esse espaguete vai sair aqui. Sempre que eu tirar da máquina, eu coloco um pouco de farinha de trigo. E vou deixar aqui na bancada.
Chegou a hora do cozimento. Água bem quente. E tem que ser bastante água, não pode ser pouca água. É importante isso aqui para o cozimento da massa. Aí vamos colocar o sal. É outra coisa, bastante sal. Lembra que a nossa massa nós não colocamos sal. Então a hora é agora. E aí, esse sal tem que lembrar a água do mar. É bem salgada, então é exatamente isso que nós queremos aqui, tá? Então, a água ferveu, nós vamos colocar nossa massa. E aí eu vou mexer com o garfo para soltar toda a massa. Aqui é um cozimento rápido. Aqui eu coloco em torno de 3 a 5 minutos. Se você quer uma massa bem al dente, acho que é em torno de 3 minutos. Se você quer uma massa um pouco mais cozida, e aí você vai de 5, 6 minutos. Solta bem a massa, é importante isso. Vá mexendo essa massa. Massa já está cozida. E agora nós vamos tirar a massa. Vamos colocar aqui nessa travessa por enquanto. E aqui com a massa ainda quente, eu vou colocar um pouco de azeite para a massa não grudar. Dou uma mexida, vou envolvendo esse azeite na massa. Pronto, aqui é só esperar esfriar para continuar a nossa receita. Vamos montar o nosso prato. Aqui eu tenho presunto e o queijo. Então, primeiro o presunto, depois o queijo, vou montando. Por quê? Porque esse presunto vai segurar o queijo, tá? Na hora da cocção, quando for para o forno. É mais ou menos como se fosse um rondelli, um cannelloni. E aí, o que é que nós vamos fazer agora? A massa já foi cozida, nós vamos colocar queijo parmesão ralado, pimenta, pouco de sal, azeite e misturar, somente isso. Essa massa vai entrar como recheio do nosso espirantelo. Posso deixar ela aparecer um pouquinho, não é problema. E aqui eu vou colocar um pouquinho de queijo coalho. E agora nós vamos enrolar. Vou fazer isso com todos eles. Aperto bem. Vamos preparar o nosso molho. Aqui eu tenho o nosso molho de tomate artesanal, que tem receita no canal, tá? Então é só o molho com creme de leite. Pode ser o creme de leite, o HT de caixinha ou creme de leite fresco. Aqui eu tô usando creme de leite fresco. É só misturar. Que é o nosso molho rosé. Posso colocar um pouco de azeite, sal, pimenta, vamos montar o nosso prato, molho pronto. E os nossos espiranteles pronto também. Então, eu escolhi uma louça que vai ao forno, porque vai gratinar, tá? Eu escolhi uma louça bem bonita, a louça que você gosta.
Nosso molho já está pronto e agora a gente vai montar. Rafael, por favor, vem aqui para você mostrar mais próximo. Que no fundo da minha travessa eu vou colocar um pouco do molho. E vou acomodar os espirantélios. Feito isso, eu venho com mais molho e aqui eu gosto de colocar o molho em cima, não cobrindo todos, para poder o prato ficar bonito e eu conseguir ver todo o prato. Então, coloco uma camada generosa bem no centro. Aqui por cima vem o nosso queijo parmesão. Vou colocar mais um pouquinho de pimenta. Vamos levar ao forno 200 graus de 15 a 20 minutos. Nosso espirantelli já saiu do forno e agora eu vou mostrar para vocês essa delícia. Olha o nosso espaguete fresco aqui dentro. Presunto, queijo derretido, massa artesanal, molho rosé e parmesão gratinado. E o que eu mais gosto nessa receita é justamente essa combinação de textura. O espaguete continua presente dentro do espirantelli, o queijo fica cremoso e o molho une tudo. Se você gostou desse espirantelli, deixe o seu like, compartilhe essa receita, se inscreve no canal e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos.